Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, paramos na página 74, estamos estudando sobre Irineu de Lyon, do ano 180 da era cristã, e vamos falar agora sobre o segundo livro de Irineu, Contra o Gnosticismo. É o conteúdo, como subtítulo dessa coleção de 5 livros. Vamos falar agora do segundo livro. Eu comento. No segundo livro, Irineu faz uma contra-argumentação às heresias gnósticas. Então eu coloquei até o início do livro aí para vocês poderem ver. Ele diz: no primeiro livro, anterior a este, denunciando uma gnose de nome falso, lembre-se, gnose significa conhecimento, ou seja, um conhecimento de nome falso, porque eles não têm o verdadeiro conhecimento, né? Ele, Irineu, é que tinha o verdadeiro conhecimento. Então, por isso ele chama de falsa gnose, falso conhecimento. Então ele prossegue: demonstramos-te, caríssimo, que é tudo mentira o que foi encontrado de muitas e contraditórias maneiras pelos discípulos de Valentim. Valentim foi um dos principais gnósticos, né, que tinha uma igreja de destaque, vamos assim dizer, em Roma, né? Expusemos também as doutrinas dos que os precederam, como se contradizem entre si e muito mais com a verdade. Então, como eu disse, eu vou colocar o livro completo lá para vocês, é até cansativo, mas ali ele cita textualmente muitas heresias. Então você tem até como um documento para você ver as barbaridades que eram ensinadas nessas igrejas. Bom, eu citei como exemplo aquele negócio de comer carne sacrificada ao demônio, que eu acho isso o mais absurdo de tudo que eles ensinavam. No mais, eles tinham muita filosofia também, coisa desnecessária, né? O comentário prossegue: neste livro trataremos, conforme o tempo nos permitir, somente do que é útil para nós e refutaremos os pontos mais importantes do conjunto da sua doutrina. Por isso, visto que se trata de descobrir e refutar a sua teoria, intitulamos assim esta obra. Com efeito, é preciso, pela denúncia aberta das suas sigígias, refutar as sigígias ocultas e destruir esse abismo, trazendo provas de que nunca existiu nem existe. Bom, das contra-argumentações que ele vai fazer, eu escolhi exatamente falar sobre a transmigração das almas. É um argumento interessante. Ele vai citar nesse momento Platão. Platão era o filósofo mais conhecido, ele acabou, de uma certa maneira, a filosofia também foi dividida depois dos filósofos neoplatônicos. Então ele foi um filósofo muito importante. E ele, apesar de ele ter vivido depois de Pitágoras, não foi o primeiro, mas ele seguiu essa doutrina de Pitágoras da transmigração das almas, que era uma doutrina que vinha lá da Índia, daquela região, onde surge o hinduísmo. Era uma doutrina hindu, a raiz dela é hindu. Bom, então, vamos ver a contra-argumentação de Irineu, que é bem interessante. Bom, ele diz sobre a transmigração das almas: refutamos a transmigração das almas de corpo em corpo, pelo fato de elas não se lembrarem de nada do passado. Com efeito, se foram enviadas a este mundo para praticar todas as ações, deveriam lembrar-se daquelas que já fizeram, para completar o que ainda falta, e não ter que se envolver sempre nas mesmas experiências. Ou seja, ter que ficar voltando eternamente. É o que nós falamos para os espíritas hoje. Não faz sentido a sua doutrina. Se você veio para pagar, que é o que os espíritas dizem, né? Veio para pagar algum pecado de uma vida passada, você teria que lembrar desse passado, né? Para você poder se corrigir. Mas não, ele pode ter matado alguém na vida passada, então ele vai ter que
ele vai ter que agora sofrer. Alguém vai matar ele. Aí eu faço uma segunda pergunta. E esse que matou, ele é um justiceiro de Deus ou ele vai ter que voltar em outra reencarnação também para sofrer um assassinato? Ou seja, o argumento que ele está usando aqui é parecido, tá bom? Ele está falando, se a alma vem para se aperfeiçoar, mas ela não se lembra de nada, para me aperfeiçoar eu preciso lembrar onde eu errei, algo que eu já aprendi, vou acumular conhecimento, mas não lembra de nada. Então é a contra-argumentação dele. Ele prossegue. A união ao corpo não poderia apagar totalmente a lembrança do que viram anteriormente, quando vem precisamente por isso, ou seja, eles vêm para isso, para se aperfeiçoar, então eles tinham que lembrar. Como agora a alma lembra a maioria das coisas que vê em si e age em imaginação, e as participa ao corpo que adormecido repousa, e às vezes, até depois de muito tempo que acordou, alguém conta o que viu em sonho. Da mesma forma, a alma deveria lembrar-se das ações feitas antes da sua vinda ao corpo. Com efeito, se o que foi visto em imaginação e por breves instantes por ela, só durante o sono ela o lembra, depois de se misturar ao corpo e espalhar em todos os seus membros, com muito maior razão, se lembraria das atividades às quais se dedicou pelo tempo considerável de toda a existência anterior. Não podendo responder a estes argumentos, aí ele vai citar Platão. Bom, Platão viveu bem anos antes, nós estamos aqui no ano 180 da era cristã, ele viveu mais de 500 anos antes, cerca de 600 anos antes, ok? Então ele vai dizer, não podendo responder a estes argumentos, Platão, este antigo ateniense que foi o primeiro a adotar essa doutrina, em outro texto a gente vê que Pitágoras, ele na verdade teria sido o primeiro, né? Segundo a história, ele foi o primeiro. Foi ele que foi ao Egito e levou uma série de ensinos do Egito e dos orientais para a Grécia. E ele viveu antes de Platão. Bom, então, introduziu a bebida do esquecimento. Bom, então Platão vai dizer o quê? Bom, como que as pessoas não lembram? Então ele introduziu a ideia da bebida do esquecimento, pensando com isso escapar à dificuldade. Sem fornecer prova alguma, ele declarou peremptoriamente que o demônio que preside a entrada desta vida faz beber a taça do esquecimento às almas. Ou seja, é um demônio que faz isso antes de ingressar no corpo. Então, antes da alma ingressar no corpo, tem um demônio que ele cuida, né, exatamente de dar essa bebida para as pessoas. É inacreditável pensar que tinham pessoas, ainda tem pessoas que seguem esse tipo de pensamento, né? Prossegue. E não se apercebeu de ter caído em dificuldade maior. E se beber a taça do esquecimento pode tirar a lembrança de tudo, o que foi feito, como é que tu, Platão, sabes isso, visto que a tua alma está presentemente no corpo e que antes de entrar nele, o demônio lhe fez beber a taça do esquecimento. Então ele está dizendo, Platão, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Porque, segundo o que você defende, você tomou a taça do esquecimento, então você não lembra disso. Ou seja, deixou realmente Platão sem resposta, né? Esse é um dos homens de destaque na filosofia, na história. O comentário prossegue. A doutrina da transmigração das almas entre os corpos nasceu entre os indianos na prática do hinduísmo, que surgiu entre 1500 e 1800 a.C., cerca de 200 anos depois de Abraão e 400 anos depois do dilúvio. Ou seja, o hinduísmo, para vocês saberem também um pouquinho sobre a origem das religiões. Se nós formos considerar o judaísmo como a religião mais antiga
como ela nascendo em Abraão. Então, por isso eu considero, das religiões vivas, o judaísmo é a religião mais antiga. Mas os historiadores dizem que o judaísmo nasceu com Moisés. E aí eles então dizem que o hinduísmo seria a religião mais antiga. Por quê? Porque o hinduísmo surgiu próximo de 1800. Mas eles não estão considerando o judaísmo. O judaísmo nasceu antes. E é claro que falando então de monoteísmo, aí você vai até Adão e Eva. Mas estou falando só da chamada de Abraão e do nascimento do judaísmo. Ok? Então, para vocês saberem em termos de tempo, o dilúvio aconteceu 200 anos depois, ocorreu a Torre de Babel, 100 anos depois, mais ou menos, a Torre de Babel, 200 anos depois, Abraão é chamado, tá bom? E cerca de 400 anos depois, está nascendo essa religião, 400, 600 anos depois. Prossegue o comentário. Foi levada para a Grécia através do filósofo Pitágoras, que viveu de 570 a 490. Platão, 428 a 348, como todos os gregos, seguia esse paganismo. Então, quem na verdade historicamente levou para a Grécia foi Pitágoras. Tanto que tem essa história que eu contei para vocês, que ele brigou com o indivíduo que estava brigando com o cachorro, porque ele reconheceu no ganido do cachorro a voz de um amigo dele que tinha morrido. Ele chegou à conclusão que a alma daquele amigo estava nesse cachorro. Pois bem, eu botei aí também a conclusão desse segundo livro. Eu vou colocar o livro lá, o livro é longo, tem cerca de 110 páginas, esse segundo livro. Então eu vou colocar o livro lá, mas a conclusão eu destaquei também. Diz aí que as nossas palavras concordam com a pregação dos apóstolos, o ensinamento do Senhor, o anúncio dos profetas e dos apóstolos, o ministério da lei, que louvam um único e mesmo Deus Pai, de quem todas as coisas têm sua origem, e não de deuses ou potências diferentes, mas de um só e único Pai, porque os gnósticos falavam de vários deuses, o qual proporciona as coisas segundo a natureza e as disposições do objeto, que todas as coisas visíveis e invisíveis, todos os seres, sem exceção, foram criados não pelos anjos ou qualquer outra potência, mas somente por Deus e Pai. Penso que tenha sido suficientemente demonstrado nas numerosas páginas em que provamos que existe somente um Deus e Pai Criador de todas as coisas. Claro, fundamentado na Bíblia. Essas pessoas, eles fundamentavam na Bíblia, mas fundamentavam-se principalmente no Novo Testamento. Lembre-se que teve um homem chamado Marcião, que era gnóstico, fazia parte dessa turma que comia as coisas sacrificadas ao demônio. Então, eu contei a história dele para vocês. Ele tirou partes da Bíblia, usava no Novo Testamento só o Evangelho de Lucas, então selecionou algumas epístolas para atender a doutrina dele. Então, esse grupo, eles faziam isso e diziam que estavam fundamentados na verdadeira Escritura, no entender deles. Por quê? A Escritura do Antigo Testamento tinha sido corrompida por um Deus mau, no entender dele. Quem era o Deus mau? Era o Deus dos israelitas, chamado de Yahvé, que no Antigo Testamento ele seria então um Deus mau. E que Jesus não era um mensageiro desse Deus do Antigo Testamento. Olha que confusão que eles faziam, né? Mas Irineu deu esse destaque porque isso estava crescendo. E como eu disse para vocês, está crescendo, na verdade, até hoje. Esses últimos dias, então, nós temos visto muita notícia de crescimento do gnosticismo.